Olá pessoal, vamos dar sequência aqui na nossa aula sobre suplementação no esporte, falando agora sobre a creatina. A creatina é um suplemento bastante famoso, suplemento proteico, ganhou mais fama principalmente a partir de 1992, quando o corredor de 100 metros rasos, um velocista, ele ganhou 100 metros rasos, o Linford Christie, e declarou que estava usando a creatina. Ela é uma substância proteica, é uma substância produzida pelo nosso corpo, a partir dos aminoácidos glicina, arginina e metionina. Portanto, não é uma substância essencial, e nem estranha ao nosso corpo, já que ele mesmo produz essa substância. Ela é chamada de ácido metilguanidinoacético. Tá? A necessidade diária de creatina é de aproximadamente 2 gramas por dia, e isso é suprido com a injeção dietética, geralmente 1 grama vem da dieta e o outro grama é produzido endogenamente. Tá? Uma pessoa que é vegetariana, que não come alimentos de origem animal, ela vai ter sua necessidade suprida pela síntese endógena. E é, sim, um dos suplementos mais consumidos no mundo e mais estudados. Então, a gente tem bastante informação científica sobre ela, o que facilita o uso concreto dela, baseado em informações que são adequadas. Aqui a gente tem uma tabela mostrando os alimentos e o conteúdo de creatina. Então a gente vê alguns peixes aqui, como arenque, aqui com um teor um pouco mais elevado, mais linguado já mais baixo, 2 gramas, e carnes de boi e porco aqui com 4,5 e 5 gramas. Obviamente, quando a gente observa aqui, quando a gente for falar lá na frente sobre a questão da suplementação e dos protocolos e quantidades a ser utilizadas, fica difícil pensar em suplementação usando alimento. Ela é sintetizada no nosso corpo, em duas reações, uma transaminação entre os aminoácidos glicina e arginina e depois uma metilação que tem a participação da metionina. Essa produção pode ocorrer no fígado, rins e pâncreas, mas principalmente nos rins e no fígado, sendo a primeira etapa nos rins, nessa reação aqui entre glicina e arginina, que ocorre com a participação da enzima arginina-glicina aminotransferase, formando ornitina mais guanidina acetato. Guanidina acetato é um intermediário da síntese da creatina. Esse guanidina acetato aqui, então, é liberado na corrente sanguínea, captado no fígado, e lá vai sofrer uma metilação. Não diretamente a partir da metionina, sim da S-adenosilmetionina, mas aqui tem a participação da metionina, ou outro aminoácido. E essa reação é catalisada pela guanidina acetato metiltransferase. Depois a creatina é liberada na corrente sanguínea e é captada pelo músculo. No músculo, uma parte dela vai ser fosforilada pela ação da enzima creatina quinase. Esse fosfato vem do ATP, tá? E aí forma a fosfocreatina. Então, no músculo a gente vai ter fosfocreatina e creatina. Então, creatina livre e a creatina fosforilada. Essa daqui é que vai ser usada no momento do exercício físico, fornecendo energia para a contração muscular. E ela vai ser excretada na forma de creatinina. Tem uma reação aqui não enzimática, onde a fosfocreatina é convertida em creatinina. Uma coisa interessante a gente observar é que o músculo não sintetiza creatina. Embora não sintetize, ele concentra aí a maior parte da creatina no nosso corpo. Cerca de 95% da creatina está no músculo. Tá? Ele é dependente da síntese desses outros órgãos. Aqui a gente tem um quadro que mostra a situação normal, sem suplementação de creatina, com o sujeito fazendo uma ingestão diária de 1 grama por dia pela alimentação, mais uma síntese endógena de 1 grama também. Aí a gente teria aí uma excreção em torno de 2 gramas por dia, então mantém seu equilíbrio. E na célula muscular, a gente teria aí uma concentração em torno de 120 milimol de creatina por quilo. 1/3 aqui na forma de creatina livre, 2/3 na forma de creatina fosforilada. Quando entra a suplementação, aqui está mostrando uma ingestão de 25 gramas por dia, exógena, via oral, aí a situação muda. A gente vê que, por exemplo, a síntese endógena some. Ela fica suprimida durante todo o período de suplementação. Porque não faz sentido para o corpo ficar produzindo creatina se ele está recebendo uma quantidade mais elevada de creatina via oral, via suplementação. A excreção passa a ser um pouco maior que 2 gramas por dia. E a concentração intramuscular aumenta com a suplementação, chegando aí a próximo de 150, 160 milimol por quilo. Então, quando se faz a suplementação, a gente está pensando em tentar aumentar essa concentração para ter os benefícios do uso da creatina durante o exercício físico.
Aqui mostrando a reação de fosforilação da creatina, formando creatina, fosfocreatina, né? Catalisada pela creatina quinase, com a participação do ATP, que é o doador do grupo fosfato, e depois a conversão de fosfocreatina em creatinina. Essa é uma reação irreversível e ela é excretada na forma de creatinina. É uma reação de desidratação que ocorre de forma não enzimática, né? Estima-se aí que a gente elimina em torno de 2 gramas por dia, tá? A creatina ela vai atuar no sistema de produção de energia chamado sistema TPCP ou sistema fosfagênico, que é aquele sistema que atua nos exercícios de curta duração, de alta intensidade e curta duração. Então ela vai ter algum resultado mais benéfico em termos de rendimento físico, né, como efeito ergogênico mesmo, em esportes com esse tipo de característica. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Esse sistema TPCP ele atua, né, no exercício, principalmente nos primeiros 10 segundos, né? Na literatura a gente encontra aí até 20, 30 segundos, mas a partir de 10 segundos ele já cai bastante, depois de 20 cai muito mais ainda, né? Então, por que usar a creatina? Então, o objetivo de fazer a suplementação é aumentar a concentração intramuscular de creatina. Se ela atua no exercício de alta intensidade e curta duração, imagina que se eu tiver uma concentração maior, eu posso ter um desempenho melhor nesse tipo de atividade, tá? A queda na concentração muscular está relacionada de creatina, está relacionada com a redução de desempenho em exercícios de curta duração e alta intensidade. Então, quais são as atividades possivelmente beneficiadas com a suplementação de creatina? Vão ser as atividades de alta intensidade, curta duração e intermitentes, tá? Então, por exemplo, corridas de 100, 200 metros rasos do atletismo, são provas muito curtas, né? Aqui você tem 10 segundos, menos que 10 segundos, 19, 20 segundos, né? No futebol, nos ataques e contra-ataques, então no futebol a gente tem muitos sprints, né? Aquelas corridas rápidas e curtas, 30 metros, 20 metros, que muitas vezes são decisivos. Ali o sistema TPCP atua. E o futebol também é um esporte intermitente. A intermitência é importante porque o sistema CP é ativado nessa explosão, né, no início ali do exercício de alta intensidade, mas ele se esgota rápido. E aí quando você volta ao repouso, né, mesmo que seja um repouso ativo, mais lento, você consegue recuperar o sistema e usar de novo num segundo sprint. No voleibol, mesma situação, né, nos saltos ali, nas cortadas, por exemplo, né, no basquete, aquelas corridas rápidas ali, aqueles sprints rápidos, né, no contra-ataque e ataque. No tênis também, nos sprints, no fisiculturismo, na musculação, né? Na musculação o sujeito vai lá, ele faz uma série de exercícios, faz algumas 10 repetições, 15, o que seja, e descansa. Ninguém fica fazendo supino lá 5 minutos sem parar. Então a gente vai lá, faz um certo número de repetições, vai dar 15, 20, 30 segundos, para, faz um intervalo, aí ele está recuperando o sistema e vai e faz de novo, né? Por isso que funciona lá. Como usar a creatina? Então a gente tem duas maneiras clássicas de se fazer o uso, né? Uma das maneiras é você fazer carregamento e manutenção durante o ciclo, né? Esse ciclo pode durar 2 meses, 3 meses. Eu não aconselho passar de 3 meses. A literatura ela tem bastante informação sobre a creatina nesse período aí, entre 1 mês e 3 meses. Passou de 3, aí os estudos já vão ficando bem mais raros. E em tempo mais longo fica mais raro ainda. Tá? Nesse protocolo aqui, carregamento e manutenção ou saturação e manutenção, a gente vai numa fase inicial fazer uma administração de uma quantidade maior de creatina, isso durante 5 a 7 dias, né? Então se administra 20 a 30 gramas, ou se faz por quilo de peso, né? Seria 0,3 gramas por quilo de peso por dia. Isso dividido em 4 doses, 5 doses, né? Então toma lá de manhã, toma depois do almoço, toma antes do treino, toma depois do treino, tá? Porque se tomar tudo de uma vez, você corre risco de ter alguma distúrbio gastrointestinal, né? Às vezes náusea, diarreia. Então dividir isso daqui durante essa fase, 5 a 7 dias. Qual que é o objetivo dessa fase? É você saturar o músculo. Você sair lá daqueles 120 milimol de creatina por quilo e chegar ali próximo dos seus 160, ou seja, encher o músculo. Chegar no máximo que cabe nele de creatina. Depois que você fez isso, e 5 a 7 dias é suficiente para fazer isso. Não precisa de prolongar mais isso. Depois que você faz isso, você vai para a segunda fase, que é a fase de manutenção. Aí você vai administrar 2 a 5 gramas. Então, na literatura
Tem estudos com 3, com 4, com 5 gramas, 5 gramas bastante usado, né? Mas 2 gramas já normalmente é suficiente para manter, porque aí o seu músculo está saturado. Aí você vai continuar excretando creatina todos os dias. Você vai só dar uma quantidade para repor, para manter esse músculo saturado. Né? Por isso que não precisa de nessa fase que a pessoa às vezes fala assim, eu vou baixar de 30 gramas para 2, para 5 gramas. Não, vou tomar pelo menos 10 gramas. Não precisa. Pode tomar aí entre 2 e 5 gramas, que normalmente é o suficiente para manter esse músculo saturado. Né? Que eu coloquei de 4 a 6, ou 2 a 5 gramas, ou usando por quilo de peso seria 0,03 gramas por quilo de peso corporal por dia. Eu coloquei durante 4 a 6 semanas, mas o ciclo pode chegar aí a 2 a 3 meses, ou seja, 90 dias, tá? Mais do que isso eu não aconselho. Pode ser pós-treino, não faz muita diferença tomar antes do treino, pós-treino. Eu prefiro pós-treino, porque você já tem nessa refeição carboidrato que vai ajudar na liberação de insulina e favorecer a captação muscular, tá? Esse estudo aqui, ó, de Greenhalgh, ele mostrou aquilo que a gente viu ali anteriormente. Ele colocou os atletas aqui para tomar 20 gramas por dia durante 6 dias. Né? No dia 0 ele mediu lá a quantidade de creatina no músculo, estava aqui próximo dos 120. Com 6 dias tomando 20 gramas, ó, saturou o músculo desses sujeitos. A partir do 7º dia ele passou a dar 2 gramas só. Aí no dia 21 ele mediu de novo, no dia 35 mediu de novo. Repara que tomando só 2 gramas por dia, depois da fase de saturação, ó, o nível de creatina muscular não caiu. Então não precisa ficar tomando dose elevada, né? Depois que você saturou. A outra maneira é você fazer uma fase única, né? Usar uma dose só durante todo o ciclo. 2 a 3 gramas, ou tem uns que fazem com 5 gramas, tá? Mas não é 3 gramas é o suficiente. Isso durante todo o ciclo, 30 dias, 60 dias, pode ir também até os 90 dias, tá? Aí qual que é a diferença? A diferença é que aqui você vai demorar mais para chegar naquela saturação. Então você vai demorar um pouco mais para sentir os efeitos da creatina, porque a saturação vai demorar, né? 2, 3 semanas para chegar lá, tá? Custo de suplementação. Esse valor aqui pode variar muito, tá? Porque você tem diversas marcas e lojas que comercializam. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Uma creatina aí custando R$ 77,00 300 gramas. Se você fizer 5 dias de 20 gramas, 100. Mais 55 dias de 3 gramas, 265 gramas. Ou seja, fazer um ciclo aí de 60 dias com R$ 77,00, R$ 70,00, né? R$ 35,00. É caro, é barato? Depende. Né? Dinheiro é uma coisa relativa. Para alguma pessoa, talvez R$ 35,00 a mais no orçamento dela no mês vai ser complicado. Para outros, nada. Né? Então, é relativamente barato. A Anvisa ela tem uma resolução, né, que regulamenta a suplementação, a comercialização de suplementos para atletas no Brasil, e lá tem a creatina, né, suplemento de creatina para atletas. Né? Aí ela coloca lá no artigo 10 que eles devem atender alguns requisitos. Então, por exemplo, produto pronto para o consumo deve conter de 1,5 a 3 gramas de creatina por porção. O grau de pureza deve ser 99,9%. Né? Infelizmente a gente não tem como garantir isso, porque você olha o pó ali, a única maneira de você saber se aquilo ali tem esse grau de pureza é mandando analisar no laboratório. Né? Fala que pode ser adicionado de carboidratos e que esse produto não pode ser adicionado de fibras alimentares. A Anvisa ainda coloca que a ingestão deve ser limitada a 3 gramas por dia, somente para atleta. Então, galera de academia, esquece creatina, de acordo com a Anvisa. A gente sabe que na prática isso não acontece, né? Tem muitos estudos científicos que não são feitos com atletas, né? São feitos com praticantes de exercício resistido, que é a galera de musculação, que está nas academias aí praticando musculação. Né? Mas ela limita aqui a 3 dias e fala que deve ser prescrito e acompanhado por nutricionista ou médico. Isso é interessante, né? Porque aí o sujeito faz a suplementação com a prescrição correta e isso aliado à dieta. Né? Não adianta nada só começar a tomar creatina por tomar e não estar fazendo uma dieta legal lá. Isso não vai trazer o resultado que o sujeito deseja. Né? E ela coloca que dose acima de 3 gramas pode ser prejudicial à saúde, então ela é mais conservadora. Mas tem muito estudo na literatura usando 5 gramas, tá? Ela coloca aqui ainda no artigo 23, ó, né, nos rótulos de suplemento de creatina para atletas deve constar as seguintes advertências em negrito e em destaque. Né? O consumo de creatina acima de 3 gramas ao dia pode ser prejudicial à saúde.
Então, a maneira mais conservadora. Se você tem receio, segue isso daqui, ó. Dá só 3 gramas, não faz saturação. Usa aí 2, 3 meses, vai ser bem mais tranquilo. Este produto não deve ser consumido por crianças, gestantes, idosos, portadores de enfermidade. Geralmente essas restrições é porque tem muito, não é testado, né? Alguém já fez estudo com suplementação de creatina em gestante? Talvez nem tenha problema, mas você tem que testar para verificar, né? E fala que a quantidade de creatina por porção deve ser declarada, né? Algumas observações sobre a creatina. Primeiro, que ela é muito bem absorvida, né? Consumo de 10 a 20 gramas aí por dia é 100% absorvido, né? De uma só vez aqui. Cerca de 30 dias após a suplementação, a concentração muscular retorna ao nível basal. Então, quando o sujeito faz um ciclo, ele interrompe. Se ele interromper por 30 dias, aquela concentração do muscular lá que está elevada, ela vai voltar para o nível basal dele, ou seja, aquele nível pré-suplementação. Isso pode retornar até com um pouco de menos tempo, mas a gente, né, prefere usar pelo menos 30 dias como intervalo entre um ciclo e outro, para que haja esse retorno e o sujeito sinta esses benefícios mais corretamente. A síntese endógena vai ficar suprimida durante o período de suplementação. Então, isso aí não faz sentido para o corpo produzir se ele está recebendo via exógena, né, através da suplementação. Mas quando você suspende e à medida que isso vai voltando, o corpo volta a produzir normal. Nunca vi nenhum relato na literatura de que alguém tenha tomado creatina, feito suplementação e depois o corpo não voltou a produzir normalmente, tá? As proteínas transportadoras de creatina perdem sensibilidade quando expostas a altas doses por longos períodos. Então, você deu lá aquela dose de saturação, depois não adianta ficar dando dose alta, que a sua célula muscular não vai captar, tá? A partir do momento que ela está saturada, ela vai captar só a quantidade para repor aquilo que está sendo perdido. E a ingestão de creatina com carboidrato aumenta a concentração, a insulina potencializa a captação muscular, né? Na literatura a gente encontra até 60%, mas a maioria dos estudos mostra uma melhora nessa captação entre 10% e 20%, tá? Mas aí colocar ela numa refeição que tem carboidrato é interessante. A cafeína ela inibe o efeito ergogênico. Esse estudo aqui feito em 1996 mostrou que a suplementação de creatina junto com cafeína, né, inibiu, né, o autor até coloca assim, que o efeito ergogênico foi completamente eliminado pela ingestão de cafeína. Então não se aconselha fazer a suplementação desses dois suplementos, né? Cafeína também é um suplemento importante aí, principalmente para atletas de endurance, ao mesmo tempo, tá? E quais são os efeitos da suplementação da creatina? Então, a primeira coisa, ela causa uma retenção hídrica, ela é uma molécula osmoticamente ativa, então quando ela entra no músculo, ela carrega água para dentro do músculo, tá? E isso, inclusive, gera um aumento de peso corporal, principalmente quando faz aquele protocolo de saturação. Esse aumento na primeira semana aí pode ser de meio quilo até 3 quilos, né? Mais comum aí é meio quilo, 1 quilo, tá? Mas isso é a água que entrou, então isso não é um aumento real de massa muscular. Porque quando você suspende a suplementação, essa creatina extra lá que está no seu músculo vai sair e consequentemente a água que ela está lá segurando vai também sair, tá? Então não se preocupe se houver uma alteração de peso corporal, de massa corporal, na primeira semana com a saturação, isso é devido a essa retenção hídrica, né? Às vezes para um atleta, um nadador, um corredor, se ele vai fazer isso daí, pode alterar o peso dele e não ser muito legal, né? Aumenta as taxas de regeneração do ATP, talvez aqui é o ponto-chave da creatina, né? Porque ela consegue aqui, ó, a fosfocreatina mais o ADP, sob a ação da creatina quinase, forma ATP. Então ela aumenta, né, acelera a ressíntese de ATP. E sem ATP, gente, não tem contração muscular. Então, para sustentar a contração muscular em alta intensidade no início do exercício, essa ressíntese tem que ser muito rápido. E por que é muito rápido produzir ATP, ressintetizar o ATP a partir da creatina? Porque ocorre uma reação só. Se a gente pegar na via glicolítica lá, são 11 reações, né? Então é muito diferente. Além disso, ela tem o efeito tamponante também, tá? Porque nessa mesma reação aqui, ó, a gente tem a captação de um IOH+.
Durante o exercício de alta intensidade, você tem uma hidrose acelerada do ATP, liberando íons H+, no meio. O acúmulo desses íons H+, vai produzir uma redução do pH, uma acidificação do meio. Isso vai inibir enzimas importantíssimas ali e vai levar o sujeito à fadiga muscular. Então, uma substância que é tamponante, que evita uma alteração aí mais agressiva do pH do meio, vai favorecer o desempenho físico, vai retardar a fadiga. E a gente tem, por exemplo, a betalanina também, que é um suplemento com essa finalidade, com a finalidade tamponante, né, de evitar, diminuir aí a alteração do pH intracelular. Só que a betalanina a gente vai discutir num outro momento. Então, a creatina, além de regenerar o ATP, que é fundamental para manter a contração muscular, ela ainda tem esse efeito tamponante que também favorece o retardamento da fadiga. Aumenta a força, tá? Exercício de alta. Esse aumento da força está diretamente relacionado com a disponibilidade dessa energia, né? Esse autor aqui, Arciero e colaboradores, fez um estudo interessante que ele pegou um grupo de pessoas, né, uns que treinavam e outros sedentários, e deu creatina para os dois. Só que antes da creatina, ele fez um teste de força e suplementou por um determinado tempo e depois fez o teste de novo. Aí ele observou que os dois grupos aumentaram a força muscular. O que treinava aumentou mais e o que era sedentário aumentou menos. E aí ele fez uma conta lá e chegou à conclusão que 40% do aumento de força observado naqueles grupos lá era devido à creatina, o restante devido ao treinamento. Isso é claro que a gente não vai fazer suplementação de creatina para quem é sedentário, mas mostrando que ela tem realmente uma participação, né, direta. Será que a creatina aumenta a síntese proteica? Então, o efeito observado no aumento da massa muscular, né, na hipertrofia muscular com o uso da creatina, ele está associado ao exercício físico. Então, o sujeito faz suplementação de creatina e faz exercício físico, ela vai ser um adjuvante para favorecer a síntese proteica e, consequentemente, a hipertrofia muscular. Então, a gente tem evidência de maior hipertrofia quando o treino de força está associado à creatina do que quando ele está isolado sem a creatina, tá? Mas a ação direta sobre a síntese proteica, a gente não tem muita informação sobre isso, né? Essa meta-análise aqui de 2003, né, os autores viram que 67 estudos que mensuraram aqui, que mensuraram a massa corporal, dos 67, 43 reportaram aumentos, né, importantes aí na massa corporal total e ou na massa magra decorrente da suplementação. Isso quer dizer também, gente, é importante que nem todo mundo que vai tomar creatina vai ter um resultado mais relevante. Nenhum suplemento, nada, nenhuma estratégia ela vai funcionar bem para todas as pessoas. Então as pessoas respondem de maneira diferente, né? Só fazendo analogia, por exemplo, cafeína, tem gente que piora o desempenho físico quando toma cafeína, em vez de melhorar. Tem gente que não muda nada, tem gente que melhora. Então a creatina, a maioria das pessoas, eu espero que tenha um resultado positivo, né, de efeito ergogênico, melhorando força, melhorando qualidade de treino e tendo uma hipertrofia um pouco melhor. Mas isso não vai acontecer com todo mundo, né? Uma outra coisa que está diretamente relacionada com a hipertrofia muscular decorrente do uso de creatina é que quando você faz suplementação, como você tem aumento de força, isso possibilita você aumentar o número de repetições com a mesma carga, né? Ou aumentar a carga com o mesmo número de repetição. O que é isso na prática? Melhorar a qualidade de treino. A gente aumenta o estímulo muscular quando a gente coloca mais carga, consegue fazer mais repetição. E isso tem impacto na síntese proteica, tem impacto na hipertrofia muscular. É lógico que isso daqui é muito importante, mas a gente tem que lembrar que depois do treino, né, aí a creatina potencializou o treino do sujeito, ele fez aquele treino excelente, teve o estímulo. Na fase de recuperação, a dieta é fundamental. Então não adianta treinar, tomar creatina e ter uma dieta ruim, desequilibrada, tá? Alguns outros possíveis mecanismos de como a creatina atuaria na hipertrofia, né? O Bernays colocou aqui em 99 que a retenção hídrica provocada pela creatina deixa a célula mais hidratada. Isso cria um ambiente mais favorável para a síntese proteica. De fato, quando a célula está mais desidratada, a gente tem inibição de mTOR, que é uma proteína importante para a tradução proteica, né?
Outros estudos mostraram um aumento na expressão gênica de proteínas envolvidas na síntese proteica, como aumento de GF1 muscular, né? E outros mostrando aumento da proliferação e diferenciação de células satélites e aumento de fatores miogênicos. Então tem outros mecanismos que a creatina também pode atuar, só que são menos explorados, menos a literatura ainda produziu menos conhecimento sobre eles para a gente ter uma certeza. Mas que ela aumenta a recinto de ATP, que ela melhora a força, que ela possibilita um uso de mais carga, de mais repetições, isso tudo vai favorecer a síntese proteica e hipertrofia muscular, isso é verdade, né? E em relação a efeito adverso, será que a creatina é perigosa? A Anvisa chegou a proibir a venda de creatina no Brasil por um tempo. E hoje a creatina está lá na regulamentação dela. Só que ela é mais conservadora e coloca que o uso deve ser no máximo 3 gramas por dia. Mas a gente tem que se preocupar, né? Então, o que tem na literatura falando de efeito adverso? Primeiro seria os efeitos intestinais, gastrointestinais, né, como náusea, vômito e diarreia. Mas isso está relacionado quando se faz uso de doses elevadas de uma só vez. Eu falei lá que naquele protocolo de saturação, o sujeito vai usar 20, 30 gramas por dia. Só que ele não vai tomar 20 gramas de uma vez, 30 gramas de uma vez, ele vai fracionar isso. Normalmente a gente fraciona em doses de 5 gramas. Doses acima de 10 gramas de uma só vez pode dar esses distúrbios gastrointestinais. Então isso aqui é uma coisa fácil de evitar, né? Só não ficar consumindo uma dose elevada de uma única vez. Em relação a câimbras e danos musculares, lesões, né? Se especula que a creatina aumentaria o risco de cãibra e lesão muscular. Eu coloquei um estudo aqui, mas tem outros. Nesse estudo aqui feito com jogador de futebol americano, o autor pegou 38 sujeitos, né, que faziam uso aqui da creatina. Aí ele fez aquele protocolo de carregamento, usou 0,3 gramas de creatina por quilo de peso na fase de carregamento por 5 dias, e depois 0,03 gramas de creatina por mais 115 dias. Então foi um total de 120 dias, né, praticamente 4 meses. E aí qual a conclusão dele? Que a incidência de lesões e câimbras nos jogadores de futebol americano lá foi significativamente menor ou proporcional para os usuários de creatina comparado aos não usuários. Para alguns tipos de lesão que ele mediu, quem tomou creatina teve até menos lesão do que quem não tomava. Então, assim, tem outros estudos também com um tempo bem razoável, como esse aqui, não mostrando evidência em relação a isso. A única situação que eu imagino que talvez possa levar a alguma lesão é quando o sujeito percebe um aumento de força, e às vezes esse aumento ele é bem expressivo mesmo. É a primeira vez que eu tomei creatina, nossa, o peso começou a ficar leve mesmo. Aí o sujeito começa a aumentar peso muito rápido. E aí pode sobrecarregar, né? Chega lá, você está acostumado a levantar 50 quilos, põe 80 de uma vez. Você pode sobrecarregar, né, os tendões, as articulações e ter lesão. Então, toma cuidado com isso, né? Outro efeito adverso e esse mais complexo ainda, né, mais complicado e que deve ser observado, é a possível alteração hepática ou renal, né? Esse também, as evidências são bem baixas, principalmente no curto prazo. No longo prazo é difícil. Esse estudo aqui é um estudo mais de longo prazo, mas olha só, o sujeito pegou 9 pessoas que já faziam uso, né, de creatina. Cada um usava uma quantidade diferente, 30 gramas por dia, 2 gramas, 3, 10, 5, né? E por tempos diferentes, 1 ano, 3 anos, 2 anos, 10 meses, 5 anos, tá? E ele pegou um grupo, né, controle, avaliou, né, a função renal e hepática desse grupo controle, pessoas que não faziam uso, e desse pessoal aqui que fazia uso dessa maneira aqui. Mas ele não fez uma intervenção de acompanhar tudo certinho, com cada um tomando a dose certa, né, determinada pelo pesquisador. Não, cada um fazia uso de uma maneira, mas pessoas que fizeram uso de creatina por longo prazo, até 5 anos. O resultado dele, ele encontrou resultados iguais entre o grupo controle e o grupo suplementado. Avaliou que creatinina, ureia e albumina, plasma e na urina, taxa de filtração glomerular e reabsorção tubular. Aí eu acho que só exagera aqui na conclusão, que ele fala assim, nem a curto prazo, nem a médio prazo, nem a longo prazo, a suplementação oral de creatina induza efeitos deletérios sobre a função renal de indivíduos saudáveis. Eu acho que isso aqui não dá para concluir assim. Mas mostra que teve gente aqui usando creatina por 5 anos e não teve nada, né? Volto a dizer, esse estudo aqui ele tem muitas falhas, né? Mas já dá pelo menos uma ideia de segurança maior. No curto prazo a gente vai ver que tem bons estudos mostrando segurança. Esse aqui é um estudo
feito em 2011, onde o autor tinha um grupo placebo, 2 grupos creatina. Um grupo creatina tomou 20 gramas por dia durante 7 dias, depois 0,03 gramas por quilo durante 53 dias, 60 dias de suplementação. E o outro grupo creatina, 20 gramas por dia durante 7 dias, depois 5 gramas por mais 53 dias, então 60 dias. Na conclusão, a suplementação com creatina não alterou a função hepática e nem renal. Tá? Então, comparado, obviamente, com o grupo placebo. E esse outro estudo aqui também, feito pelos pesquisadores brasileiros, né? Foi um estudo randomizado, duplo cego, então um cuidado metodológico maior, né? Os participantes que foram alocados no grupo creatina tomaram 20 gramas de creatina durante 5 dias, fez a saturação, e depois 5 gramas durante o restante do estudo. Isso foi por 12 semanas, então praticamente 3 meses. E o outro grupo era que consumiu o placebo. O autor coloca que os participantes aqui faziam uso de dieta rica em proteína, que coloca isso, seria uma dieta acima de 1,2. Para mim, até 2 gramas por quilo de peso não é hiperproteico, porque o recomendado para um grupo que faz treino resistivo é até 2 gramas, tá? E aí fez a avaliação antes, né, e depois da suplementação. E usou taxa de filtração glomerular, que é um marcador aí padrão ouro, né? E aí ele mostra aqui que a dieta deles antes e depois não foi alterada, não tem diferença na dieta, ingestão de proteína, nada. E aqui os dados finais, né? Aqui a filtração glomerular antes e depois. A gente vê que as barras estão muito parecidas, né? Então não houve nenhuma alteração significativa. Aí na conclusão ele coloca, 3 meses de suplementação de creatina não teve efeito deletério sobre a função renal em praticantes de exercício resistido, né, pessoas treinadas, consumindo dieta hiperproteica aqui. Então, mais uma vez a gente vê segurança da creatina para pessoas saudáveis. Não estou falando de pessoas com patologia, pessoas saudáveis fazendo uso, né, dentro daquelas quantidades ali que a literatura vem pesquisando, né, ele usou aqui 20 gramas por dia, 5 gramas na fase de manutenção, e por períodos aí de 3 a 4 meses, mostrando bastante segurança. No longo prazo não dá para afirmar não, tá? Por outro lado, né, a gente tem estudos mostrando o contrário. Então esse estudo aqui é um estudo, é um relato de caso. Relato de caso é um único indivíduo, lá, o sujeito vai relatar um caso que apareceu lá, no caso aqui no hospital. Era um homem de 18 anos, que apareceu no hospital lá com náusea, vômito, dor no estômago há 2 dias. Estava usando creatina, 20 gramas por dia, depois passou para 1 grama por dia. Quadro de insuficiência renal aguda, necrose tubular aguda. Aí ele fala que a função renal voltou ao normal 25 dias após a suspensão da suplementação de creatina. E na conclusão eles colocam assim, ó, mesmo doses recomendadas de suplementação de monoidrato de creatina pode causar danos nos rins. E portanto, qualquer um usando esse suplemento deve ser avisado sobre o possível efeito colateral e suas funções renais devem ser monitorizadas regularmente. Só que quem lê lá o estudo de caso não fica claro que a creatina foi causadora. Tá? Que o sujeito chegou lá com esse quadro, mas ele não fala que desenvolveu depois de começar a usar creatina, não tem uma relação de causa e efeito, tá? Mas está aí na literatura. Né? Se o sujeito tem histórico familiar de doença renal, eu recomendo que se tenha mais cuidado, né? Faça a prova de função renal para acompanhar esse sujeito, tá? Algumas entidades como, né, o FDA americano e o Colégio Americano atestam a segurança da creatina em curto prazo. Então, é o que eu falei, no curto prazo ela está bem testada, então dá para trabalhar com tranquilidade. Apesar aqui, ó, de ressaltar que mais estudos devem investigar essa questão em longo prazo. Então, no longo prazo a gente não tem informação suficiente. Então, não aconselho o nutricionista ficar prescrevendo creatina por 6 meses, 1 ano, 2 anos seguido. Faça ciclos de 2, 3 meses, né? Vai naquilo que a literatura está sustentando. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ela recomenda que a utilização de creatina como suplemento com finalidade ergogênica seja analisada individualmente, caso a caso, de acordo com as necessidades. Aí fala que vegetarianos idosos usar sob orientação nutricional médica, atletas competitivos de eventos de grande intensidade e curta duração usar em caráter excepcional e desportistas nunca usar. Então, para ela, o pessoal de academia não deveria usar, tá? Então, a gente fecha aqui esse suplemento. Acho que é um suplemento interessante para ser utilizado. Talvez é dos mais estudados que a gente tem e que mostra um resultado promissor para a maioria das pessoas, mas não é para todas as pessoas.
No grupo feminino a gente tem menos estudos, mais concentrado no grupo masculino, mas é um suplemento para a gente ficar de olho. E se for usar, né, observa a literatura, vê o que a literatura está mostrando, trabalhe nessas doses, trabalhe num período mais curto, para a gente trabalhar também com segurança. Então é isso aí, galera. Um abraço.